Pessoal, queimei a língua bonito. Falei que ia ser mais o mesmo, que o André Mendonça ia votar contra o Bolsonaro. E não, o André Mendonça votou contra o Alexandre de Moraes. Que impressionante. Não muda nada. Ou melhor, muda. Pelo menos a gente sabe que pelo menos um teve coragem de votar com um mínimo de coerência, né, que é o mínimo do óbvio, de que o Alexandre de Moraes é impedido para decidir sobre o Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso. Outro ponto que eu preciso falar, já tinha até comentado no último editorial com vocês, volto a comentar agora. A Meta, que é a empresa do Facebook, resolveu comprar a briga com o Alexandre de Moraes, resolveu se tornar inimigo do Alexandre de Moraes. Pois é, durante aquela treta que estava rolando entre o Moraes e o Elon Musk, né, a Meta ficou assistindo de camarote. Agora, chegou neles, né, e a Meta falou que são autoritários, a galera do STF. E agora? Qual vai ser a reação dessas plataformas? Vamos entender? Bora analisar tudo isso aqui? Então vem comigo, tem muita informação para você. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Hoje, dia 14 de dezembro de 2024, esse é o nosso terceiro editorial do dia, tá bom? E para você que ainda não fez o download dos livros Segredos Milionários dos Leilões, não fez o download dos outros livros, está disponível aí para você. Se você quiser ganhar muito dinheiro com leilão de imóvel, a hora é agora, tá? Então está disponível para você aí. Fechou? Bora começar? Vamos entender o que está rolando? Bora lá. Primeira matéria que eu quero trazer para você é isso aqui, né? Uma pérola do judiciário. Olha isso. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manda Nunes, que é o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, mudar o nome da marginal Tietê por homenagear a ditadura. Cara, é sério. Esse é o tipo de decisão que o tribunal está preocupando. Esse é o tipo de ação que a Defensoria Pública está preocupada em entrar. Para. Cara, o Brasil tem tanta dificuldade, ninguém nem sabe. Cara, nem tem noção do porquê que Tietê é nome de ditadura, de não sei o quê. Cara, é tanta coisa importante que essa República das Bananas tem. E o judiciário gastando rios e rios de dinheiro, milhões e milhões, para manter esse judiciário que é ineficiente, para os caras perderem tempo julgando uma balela dessa. Pelo amor de Deus, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nessa quinta-feira que o prefeito Ricardo Nunes apresente em 60 dias um projeto. Olha o absurdo. O Ricardo Nunes está obrigado a apresentar um projeto de lei que é exclusividade dele, né? Olha que loucura do judiciário. O projeto é exclusivo do Ricardo Nunes. E aí, o judiciário manda ele apresentar esse projeto, né? E se ele apresentar o projeto e fala, não, não mudo nada. Cara, a decisão é do executivo, cara. Hoje o judiciário quer ser legislativo e executivo. Não tem lógica, né? Em 60 dias, um projeto para mudar o nome de 11 vias públicas, incluindo a Marginal Tietê, por homenagearem agentes da ditadura militar ou pessoas, datas ou fatos associados a graves violações aos direitos humanos. A decisão acata um pedido feito pela Defensoria Pública de São Paulo e pelo Instituto Vladimir Herzog. Ambos argumentam que em 2013 foi alterada uma lei para permitir mudar nomes de vias e equipamentos públicos que remetem a autoridades que cometeram crime de lesa humanidade em 2016 e que foi instituído o programa Ruas de Memória para fazer as alterações da forma progressiva. Abre aspas. Contudo, passado mais de 10 anos da alteração da lei, mais de 5 anos da edição do decreto, o município permanece repleto de vias, logradouros e equipamentos cujos nomes guardam estrita conexão com a ditadura empresarial militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 85, diz a decisão apresentada pelo juiz Manuel Fonseca Pires. Para o magistrado, abre aspas, o direito à memória política assegura a conscientização da sociedade dos momentos que o poder lhe foi subtraído, às vezes, os meios pelos quais a opressão ascendeu. Daqui a pouco vai ter alguém decidindo aí, né, para retirar um monte de nome de rua de gente da esquerda, né? Porque o que a gente está vivendo hoje não é nem um pouquinho, né, menos do que foi 1964, porque hoje é grave, né? Pelo menos é o que a meta diz. E aí hoje nós temos juiz que é réu e juiz ao mesmo tempo, e aí por 9-1 o STF mantém Moraes em inquérito que investiga suposta tentativa de golpe.
Sandro, porque 9-1, mas não é 11 ministros do STF, Sandro? Não teria que ser 11-10? Moraes não vota, né? A ação é contra ele, gente. Pelo menos isso ele não votou, né? Ó, por 9 votos a 1, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu manter o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. E qual foi minha surpresa? Pois é, o terrivelmente evangélico, o André Mendonça, votou a favor do Bolsonaro e contra o Moraes. Isso impressionou um pouco, ele votou contra o Moraes e a favor do Bolsonaro. Mendonça é o único ministro a votar para tirar Moraes dos processos da trama golpista. É o único que votou com uma lei, vocês querem dizer, né? Deixar claro para vocês. O ministro André Mendonça, do STF, votou nesta sexta-feira, 13, para que o colega Alexandre de Moraes seja impedido de relatar os inquéritos que investigam uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Me surpreendeu, tá? Vou ser sincero. Eu imaginava que seria unânime, né? Me surpreendeu. E aí, pessoal, mudando de matéria aqui, nós vamos falar dessa questão da meta, né? O STF vem cada vez mais arrumando inimigos todos dos Estados Unidos. Dessa vez, a Meta resolveu caçar briga com o Supremo Tribunal Federal. O Gaia fez um vídeo falando sobre isso, tá? E eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês do Gaia, uma publicação no Space Liberdade. Eu sempre cito a fonte para vocês, ele que é deputado federal. Urgente, deputado Gustavo Gaia alerta que, após a Meta ter a coragem de bater de frente com o STF, passará a sofrer a perseguição. Abre aspas, a Meta usou a internet para dizer que o STF está transformando o Brasil em uma ditadura. Por pedir isso, a Meta vai ser agora perseguida. Olha o que disse aqui o Gustavo Gaia. Estácio Lula envergonhando o nosso país aos olhos do mundo. Agora nós temos a nossa Suprema Corte conseguindo fazer um trabalho ainda melhor. Pior, na verdade. Nas últimas semanas, o Brasil tem testemunhado, sem conseguir entender o argumento que os ministros do STF, os votos que eles estão dando para censurar o direito fundamental em qualquer liberdade, em qualquer democracia, que é a liberdade de expressão. Como eles não conseguiram coagir e intimidar o Congresso, que são onde essas decisões deveriam realmente acontecer, que são ali que estão os representantes eleitos, que legislam, como eles não conseguiram intimidar e tentaram muito. Tanto é que chegou no Congresso e a gente conseguiu tirar de pauta. Eles agora decidiram tomar para eles a prerrogativa de mais uma vez legislar, ou seja, mais uma vez corroer a nossa democracia. O STF então começou a proferir votos para acabar com a liberdade de expressão, que são as coisas mais absurdas do mundo. Ao ponto de Dias Toffoli dizer que liberdade de expressão absoluta é a mesma coisa que jogar um cara de uma ponte, ou um homem espancar uma mulher, mostrando claramente que eles não fazem a menor noção do que eles estão falando. Bom, finalmente as plataformas começaram a reagir, e a primeira foi a Meta. A Meta soltou essa nota, publicou agora no site oficial da Meta. Vou ler aqui com vocês para vocês entenderem a gravidade do que está acontecendo. Por uma decisão balanceada sobre o regime de responsabilização de plataformas no Brasil. Hoje, queremos expressar nossas preocupações com alguns dos argumentos ouvidos durante o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre o dispositivo que define o regime de responsabilização de provedores de aplicação de internet no Brasil. O artigo 19 do Marco Civil da Internet é reconhecido internacionalmente por estabelecer que intermediários como plataformas digitais só podem ser responsabilizados por conteúdos de terceiros se não removerem, pois após receberem uma ordem judicial válida para fazê-lo. É a lei. É a lei. A lei diz, o Marco Civil diz que a plataforma só é obrigada a derrubar algo quando há uma ordem judicial, ou seja, quando o juiz decide. Graças a Deus há essa lei. Isso não significa que as plataformas não tenham regras que proíbam conteúdos nocivos, como violência, incitação e abuso infantil. E nós sabemos, a Meta já é uma plataforma que derruba qualquer conteúdo de direito conservador por natureza própria, porque é uma plataforma esquerdista. Na Meta, usamos tecnologia automatizada e revisão humana para identificar e agir sobre conteúdos que violam essas políticas. Nas últimas semanas, respeitados especialistas em internet no Brasil e boa parte da imprensa nacional têm alertado que, se o artigo 19 for declarado inconstitucional, as incertezas jurídicas deixariam o país dissonante da comunidade internacional. As plataformas digitais seriam sujeitas a um regime amplo de notificação e remoção e, ao mesmo tempo, poderiam ser responsabilizadas por praticamente todos os tipos de conteúdo, mesmo sem que tenham sido notificadas. Algumas das propostas apresentadas durante o debate levantam questões importantes sobre como esse novo regime de responsabilidade de plataformas digitais funcionaria na prática. Elas seriam incentivadas a remover conteúdos subjetivos que não necessariamente violam leis locais ou regras da plataforma, em um esforço preventivo para evitar a responsabilidade. Ou seja, para evitar processos, o que as plataformas seriam obrigadas a fazer? A deletar tudo que possa vir a ser considerado polêmico, ou seja, a sua opinião. As plataformas poderiam ser responsabilizadas por conteúdos que não removem, mas
mas também poderiam ser penalizadas por remover conteúdos de acordo com seus padrões de comunidade que forem aceitos pelos usuários ao criarem suas contas. A combinação de um sistema amplo de notificação e remoção com responsabilidade objetiva provavelmente sobrecarregaria o judiciário com usuários dispostos a litigiar mais sobre tópicos subjetivos, como difamação, sobre os quais haverá a expectativa de que as plataformas tomem medidas. Então, vai ter uma enxurrada, uma avalanche de litígio, de pessoas entrando na justiça porque tiveram seus posts, seus conteúdos deletados preventivamente, antes sem ordem judicial, porque as plataformas, com medo de serem processadas, vão fazer isso, só que elas vão acabar sendo processadas por fazer. Temos uma longa história de diálogo e colaboração com as autoridades do Brasil, incluindo o judiciário, mas nenhuma, isso aqui ficou importante, ó, presta atenção, mas nenhuma grande democracia no mundo jamais tentou implementar um regime de responsabilidade para plataformas digitais semelhante ao que está sugerido até aqui no julgamento do STF. Nenhuma democracia. Sabe por quê que nenhuma democracia jamais tentou isso? Porque isso é um artigo, é um dispositivo que não existiria jamais em um país democrático. Um país verdadeiramente democrático jamais tentaria acabar com a opinião, com a liberdade de expressão. Jamais. Se isso está acontecendo no Brasil, é mais uma prova de que o STF é hoje o maior perigo para a nossa democracia. Eles acham que eles são a democracia. E se você critica eles, você está criticando a democracia. Na meta, estamos comprometidos em melhorar. Não é o caso do regime previsto da Lei dos Serviços Digitais, da sigla em inglês, da União Europeia, da Alemanha, da seção comunista dos Estados Unidos. Nada. Nenhum país do mundo democrático tem isso. Na meta, estamos comprometidos em melhorar continuamente nossos sistemas e políticas para ajudar a manter as pessoas seguras ao usar nossos aplicativos. Apoiamos a atualização das regras da internet com diretrizes claras para enfrentar os desafios mais substanciais da sociedade. Esperamos que seja alcançada uma solução balanceada, ou seja, esperamos que o Brasil não vire uma ditadura sobre o regime de responsabilidade das plataformas digitais no Brasil, à medida que o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet avança. E a meta sabe que ao publicar essa nota, olha que loucura que é o Brasil, ao publicar essa nota mostrando o risco que a nossa democracia está correndo de acordo com essas decisões, esses votos do Dias Toffoli e Fux até agora, ela vai ser penalizada. Com certeza, vai ter fake news, vai ter busca e apreensão, vai ter ameaça. A forma está usando da internet para dizer, olha, o STF está transformando o Brasil numa ditadura, em nenhum país democrático do mundo isso existe. Então, por favor, pensem, façam algo que seja sensato. Por pedir isso, a meta vai ser agora perseguida. Podem ter a mais absoluta do que eu estou falando. Então, está se arriscando em publicar essa nota, porque o Brasil já não é uma democracia, não existe Estado democrático de direito, e se você discorda do STF, você está discordando do Deus da democracia. E por isso você merece ser queimado, triturado, tiro na testa, no paredão. É isso que está virando o nosso Brasil. E é por isso que eles fazem essas perseguições, tentando nos calar. Nós, parlamentares, que fomos eleitos para falar em nome de milhares, milhões, eles tentam nos calar. Não podemos deixar que isso aconteça. Agora, esse é o problema. Como o STF legisla, não há nada que se possa ser feito, a não ser que haja uma mobilização gigantesca no Brasil para mostrar que o Brasil não quer que isso aconteça. Pois é. Falou tudo ao final, né? A não ser que haja, a não ser que aconteça, uma mobilização gigantesca para mostrar que o Brasil não quer isso. Aí a grande questão é, quem teria força hoje para fazer uma mobilização gigantesca? Quem participaria? Né? Haveria repressão? O povo está com medo, né? Esse é o ponto. Mas assim, cada vez fica mais tensa a situação do Brasil. Vamos lá, matéria da revista Veja, pessoal. Por Robson Bonin. Com Lula na mesa de cirurgia, poder recaiu sobre Rui Costa e não sobre o Alckmin. E aí, né, o Alckmin acaba de ser o humilhado da República, como disse a Bárbara do Te Atualizei. Cara, a situação do Alckmin, com tudo isso que a gente está vendo, é deplorável. Né? Chega a ser vergonhoso o que a gente assiste hoje sobre o Alckmin, né? Sobre o que acontece com o Alckmin. Né? O que está acontecendo é humilhante para ele. Né? Até a Janja hoje tem mais poder do que o Alckmin. E você acha que o Alckmin não está com raiva do Lula? O Alckmin sabia que o acordo não era esse. Né? Todo mundo sabe que o acordo não era esse. Né? Mas, entretanto, todavia, está sendo humilhado. Né? E aí a grande questão é, o Alckmin vai aguentar isso 2 anos? E vai ser o próximo vice do Lula? Ou o Lula vai dar um chute na bunda do Alckmin? Interessante. Matéria do Metrópolis. Após tensão e cobranças, o governo paga 1,2 bilhão em emendas PIX. Né? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva pagou mais de 1,2 bilhão em emendas de transferência especial, as conhecidas emendas PIX. O pagamento se dá em meio a cobranças vindas do Congresso Nacional pela execução da fatia do orçamento indicada pelos parlamentares. O pagamento do montante saiu de um total de emendas de transferência especial que estavam empenhadas desde antes do período eleitoral.
os dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o CIOP, né? Isso aí gerou uma certa confusão com o Flávio Dino, porque o Flávio Dino não queria que fosse liberado, né, por agora, né, esses valores aí para os parlamentares, mas acabou sendo liberado. Isso gerou um conflito aí, né, com o Flávio Dino e o governo Lula. Vamos lá, pessoal. Ontem, durante uma manifestação, o senador Rogério Marinho falou sobre anistia, né? Falou sobre a questão do tal do golpe do Bolsonaro. Deu uma verdadeira aula. Eu sou suspeito para falar porque, para mim, eu vejo hoje como um dos melhores senadores da República, o Rogério Marinho. É óbvio, aí nós temos que falar, tem o Cleitinho dentro do seu jeito, né, autêntico, tem o senador Girão, mas eu falo de competência jurídica e técnica. Hoje, para mim, o senador Rogério Marinho é um cara ímpar, tá? Eu gosto muito da postura dele. Olha só o que ele falou aqui sobre o tal golpe aí do Bolsonaro. Qual foi o posicionamento dele? Fala contra a anistia. Esse país tem um histórico de anistias, de conciliação, de pacificação, nobre senador Contarato. Ou a presidente Dilma Rousseff não foi anistiada por crime de sangue, por crime de assassinato, crime de roubo. Ou José Dirceu não foi anistiado. E tantos outros no processo de reconciliação desse país. Estamos falando de crime de sangue, de pessoas que estavam com a Bíblia na mão. E me permitam uma breve fala a respeito desse inquérito, já que ele foi falado aqui, eu nem iria falar a respeito do tema. O inquérito que diz o seguinte: o golpe começa a ser dado no dia seguinte à posse do presidente Bolsonaro, em 2019, porque ele nega o sistema eleitoral. O golpe é uma contestação ao sistema eleitoral. E ele seria concretizado no dia 15 de dezembro. Duas falhas. Primeiro, se esse é o mote do golpe, a contestação ao processo eleitoral, a Polícia Federal errou. Senhores da Polícia Federal, os senhores erraram na sua investigação. O golpe começa em 2015, por ocasião da votação da reforma eleitoral, quando o presidente Bolsonaro aprova na Câmara e no Senado um projeto de lei do voto auditável, que foi vetado pela senhora Dilma Rousseff. E esse veto caiu com o voto, inclusive, de senadores de oposição à época e hoje de situação, como o senador Humberto Costa, como o senador Randolfo Rodrigues, todos favoráveis à manutenção do voto do presidente Bolsonaro na época. Então, o presidente Bolsonaro já sabia em 2015 que ia ser presidente da República, já sabia em 2015 que Lula seria preso, já sabia em 2015 que ele seria solto, apesar das condenações por corrupção. Já sabia em 2015 que não haveria imparcialidade por ocasião das decisões que foram perpetradas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ocasião das eleições de 2022. Esse cara é fantástico. Ele merece voltar a ser presidente porque ele já sabia de tudo naquela época. Quem consegue ter essa visão de futuro? É uma brincadeira, uma patomina. E veja, e se 15 de dezembro é o dia do golpe, eu pergunto aos senhores, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E as pessoas que foram julgadas e condenadas a 17 anos, porque pintaram com batom uma estátua, porque estavam com a Bíblia na mão na frente de um gramado? Quem recebeu 14 anos, 12, 17? Senhores, a responsabilidade de vossas excelências é muito grande. O momento que o país vive é muito desafiador. E precisamos todos ter, sobretudo, serenidade e espírito de Brasil. E entendermos que cada um de nós precisa ter a possibilidade de dizer as suas verdades. E se eu me sinto incomodado com o que alguém está falando, eu só quero ter a oportunidade de contraditá-lo e fazer o debate, e não de calá-lo, e não de emudecê-lo, porque isso não é democracia. Isso é ditadura, travestida de legalidade. Pois é, acho que falou tudo, né? Acho que falou tudo aqui o senador Rogério Marinho. E a grande questão é essa, né? Saiu uma pesquisa agora de que 51% dos brasileiros acreditam que o Bolsonaro tentou dar o golpe. E aí eu falei uma coisa que muita gente até me criticou. Eu falei, não, o Bolsonaro queria impedir que o Lula assumisse a presidência. Isso aí não é público e notório. É só se for muito alienado para não entender que realmente o Bolsonaro queria. Isto é fato. Agora, vamos ser sinceros,
ele começou, o exército foi para a rua, os tanques foram para a rua? Não. Então não houve tentativa. A tentativa se dá quando os tanques vão para a rua para pegar o Lula. Não aconteceu. Então, assim, parabéns pro senador Rogério Marinho aí, tá bom? Pessoal, obrigado pelo apoio de vocês, pela confiança de vocês. Ó, daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial, trazendo mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.